Graça e paz, igreja. Muito bom estar aqui de novo. Eu tive de férias, fui visitar meus pais, fiquei um mês em Brasília. Foi um tempo de descanso, de renovo, né? Para quem não sabe, eu moro dentro do internato, então às vezes é muito cansativo lá. Então foi muito bom para mim ter ido para casa, visto meus pais. Apesar deles serem também de risco, né? Minha mãe, principalmente, mas eu tive a ousadia de ir para casa e ficar lá um tempinho. Então, como o pastor falou, nós estamos, então, com essa série sobre Neemias. Tem sido muito bom para a gente aprender um pouco mais sobre a história dessa reconstrução do muro, de como Neemias, então, foi ousado na presença de Deus. E eu queria, então, contar uma história para vocês, para a gente começar. Mais ou menos, aproximadamente no tempo de Jesus, havia uma família judia. E essa família judia, ela possuía posses, ela era rica. Na verdade, até nessa história dizem até que essa família era da linhagem real, dos reis, da nobreza de Judia, de Jerusalém. E essa família, então, como ela tem posses, ela adota um menino órfão, um romano. E esse menino romano, então, ele cresce junto com essa família e ele fica muito amigo do seu irmão. Então, esse menino romano chamava Messala e o seu irmão chamava Judá. Judá, que era o judeu, e Messala, que era o menino romano. E então, esse menino romano, Messala, depois de um tempo, então, ele decide ir até Roma e então lutar pelo exército romano, até porque ele era romano, né? Então ele vai até lá e depois de alguns anos que ele está por lá, ele deixou sua família em Jerusalém, a família que tinha acolhido ele, e ele já volta como um oficial do exército romano. E só que nessa época em Jerusalém está ocorrendo muitos conflitos políticos. E então a família, e ele vai então até a família dele, que tinha adotado ele, rever a família, e a família fica muito feliz de revê-lo. Só que logo em seguida acontece uma confusão com a chegada de Pôncio Pilatos em Jerusalém. E então essa família, ela é acusada de trair Roma, e nessa confusão, então, a mãe e a irmã de Messala e de Judá, elas são condenadas à morte, e Judá, ele é condenado a ser um escravo. E Messala, então, o que era o menino romano, ele não toma nenhuma atitude de querer ajudar. Ele não fez nada, na verdade, ele assistiu à condenação da sua família. E ele, então, não fez nada. E depois de mais ou menos 5 anos que Judá, o irmão dele, era então escravo, ele ficou escravo dentro de um navio. Então, depois de 5 anos, esse irmão ele encontra alguém que fez com que ele pudesse chegar a esse irmão romano. E Judá, então, cheio com esse desejo de vingança que ele tinha, ele então, o que ele queria? Ele queria se vingar de tudo que tinha acontecido, com a sua família. E então vai acontecer uma corrida de cavalos romana, aquelas corridas de comando no Coliseu. E Judá, então, vai até lá, e Messala também vai correr nessa corrida, e Judá vai até lá para correr nessa corrida, para competir, né? Correr nessa corrida foi ótimo. Mas, e ele vai lá, e Judá, então, durante essa corrida, ele fere seu irmão Messala, não leva à morte, mas, então, ele ganha aquela corrida, e ele, então, tem aquele desejo de vingança saciado. Só que, após tudo aquilo que aconteceu, então, esse sentimento que ele tinha de vingança e por tudo que tinha acontecido, isso levou então a ele ter esse sentimento de vingança. Só que isso também não o deixou feliz, isso o deixou triste, isso o deixou vazio. Então o que aconteceu na vida de Judá, desse menino que era judeu,
e então fez com que ele nutrisse sentimento de vingança, fez com que ele então se sentisse após vazio. Então, tudo que aconteceu na sua vida fez com que ele sentisse esse sentimento de vingança e depois, então, ele se sentisse vazio. E nós? E as coisas que acontecem com a gente? O que faz com que a gente sinta? Faz com que a gente se afaste de Deus? Faz com que a gente nutra sentimentos de vingança, de ódio? O que os acontecimentos, o que as coisas que acontecem na nossa vida fazem conosco? E é isso, então, que hoje a gente vai ver o que aconteceu na vida de Israel para que ele tomasse algumas atitudes. Então, eu queria que vocês abrissem o livro de Neemias, lá em Neemias, capítulo 9, Neemias 9. Neemias 9. A gente vai falar durante toda a exposição, a gente vai falar sobre o capítulo todo, mas como o capítulo é muito grande, então a gente vai ler só alguns versículos. Então, eu queria ler com vocês do 1 ao 16, e depois a gente vai ler do 32 ao 37. Então, Neemias 9, do 1 ao 16. Amém? No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante 1/4 parte do dia, e durante outra 1/4 parte do dia, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Ressabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abrão e tiraste de Ur dos caldeus e lhes puseste por nome de Abraão. Achastes o teu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpristes as suas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles ao mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiristes a fama que tens até hoje. Dividistes o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes destes a conhecer o teu sábado, e lhe destes mandamentos e estatutos e lei, por meio do teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede,
fizeste brotar a água da rocha, e lhes dissestes que entrassem para tomar a posse da terra, que com juramento prometestes dar a eles. Porém eles, nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não lembraram das tuas maravilhas. Até o 16. Agora vamos para o 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, a nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos reis e a todo o teu povo, desde o dia dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos, aos teus estatutos que lhe destes, pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que pusestes diante deles, não te serviram, nem se converteram às suas obras más, nem se converteram de suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que destes nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para que os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. Vamos orar? Deus, eu quero engrandecer o teu nome, louvar, Deus, pela tua bondade e pela tua grande misericórdia sobre nossas vidas. Deus, perdoa os nossos pecados, Deus, nos leva para mais perto do Senhor, Deus, e que o Senhor esteja falando, Deus, aos nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em nossas mentes, abra as nossas mentes para que o Senhor esteja falando a nós, Pai, que possamos sair daqui confrontados e transformados pela Tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, como a gente tem visto, Neemias, então, ele, junto com o povo de Israel, ele reconstruiu os muros, como o pastor já falou, como a gente já tem visto, reconstruíram, então, o templo, e eles reconstruíram também a fé no Deus vivo. Alguns estudiosos vão dizer, então, que uma das grandes preocupações de Neemias era com a restauração da soberania de Deus e que o povo, então, voltasse a ser uma comunidade que adora a Deus. E, como a gente viu, muito bem explanado, né, dito pelos nossos pastores, Neemias, ele era simplesmente um copeiro. Ele era o copeiro do rei Atarxerxes, e quando ele sabe, então, da situação que está, da situação caótica que se encontra em Jerusalém, ele, então, ele ora, ele se planeja, ele vai até o rei, ele pede para o rei, então, para que ele que ele vá para lá, que deixe ele ir até Jerusalém, para que ele, então, possa restaurar Jerusalém, para que ele possa, então, reconstruir esses muros. Então, o rei fala, pode ir, eu concedo que você vá. E então Neemias vai até lá e juntamente com o povo, então ele consegue reconstruir os muros, ele consegue então fazer com que Jerusalém então fique um pouco mais segura das constantes ameaças que essa cidade recebia. E como a gente viu então no domingo passado, junto com o pastor, então iniciou então, após a reconstrução dos muros, iniciou então uma reconstrução espiritual da vida daquele povo, espiritual do povo, então que a gente viu aqui, que passou por tantas coisas. E então eles, após a palavra ter sido lida, após então eles terem lido a palavra de Deus, eles se arrependem, eles então se submetem a Deus. Obrigada. Eles se submetem ao Senhor e eles então se alegram também por entender essa palavra de Deus. E então no capítulo 9, a gente pode ver, começa a ver
que eles então iniciam o capítulo com eles se vestindo de pano de saco, com eles então se humilhando diante de Deus, se humilhando diante da presença de Deus. Eles jejuam e eles então se separam de todos os estrangeiros e eles confessam então seus pecados, eles se arrependem na presença de Deus e eles então leem a palavra novamente e eles adoram a Deus. Os levitas então convocam toda a congregação a bendizer o nome de Deus, a adorar o nome de Deus, e então se inicia uma oração, um clamor a Deus. E nesse clamor, alguns vão dizer que foi Esdras que fez essa oração, não se sabe ao certo, mas e nessa oração, então, é exaltado o nome do Senhor e é também falado sobre a história de Israel. Então, vai começar com a criação, ele fala sobre a criação, a gente leu sobre isso, fala sobre a criação, fala sobre a escolha de Abraão, fala sobre o tempo que eles estiveram no Egito, o tempo que eles estiveram no deserto, e de como então Deus estava com eles. E vai falar também no final sobre o tempo que eles estão passando agora, que era o tempo então que eles estavam sob o domínio do Império Persa, que eles estavam no cativeiro. Então, nós podemos ver, meus irmãos, que a história do povo, durante a história do povo de Israel, que Deus sempre esteve com eles, sustentando, cuidando, amando, zelando por aqueles, cuidando para que eles então estivessem sempre cuidados por Deus. E por mais às vezes que o povo então se desviava, ou então acontecia alguma coisa que eles não gostavam, que era ruim, eles clamavam então a Deus e prontamente Deus os auxiliava, prontamente Deus os ajudava. E então, nesse ponto, então, Deus constrange aquele povo, Deus então mostra a eles quem eles eram e fez então com que eles se arrependessem e voltassem aos caminhos do Senhor. Deus então fez com que eles se voltassem a Ele, ao Deus único e verdadeiro, e adorassem a Ele de verdade. E então, por mais que eles estivessem ali naquela situação, sobre ainda o domínio persa, eles falam, no final, a gente pode ver que é muito enfatizado isso, que por mais que eles estivessem sob o domínio de uma outra nação, mas em sua própria terra, eles estavam na terra, eles estavam em Jerusalém, mas eles estavam sob o domínio de uma outra nação, e isso angustiava eles. E por mais que eles estivessem ali, eles se voltam e adoram ao Senhor. E então, nesse sentido, dessa forma, nós podemos então encontrar uma verdade nesse texto, uma verdade que salta aos meus olhos e que salta aos nossos olhos aqui. E essa verdade é que Deus, Ele permite que certos acontecimentos em nossas vidas, que a gente passe por certos acontecimentos, para que nós possamos então enxergar a bondade, a misericórdia e o cuidado de Deus, para então nós possamos nos voltar a Ele. Deus, Ele permite isso em nossas vidas, meus irmãos. E então, para que nós possamos então ver as maravilhas de Deus, ver essa bondade de Deus em nossas vidas, nós primeiro precisamos reconhecer quem nós somos. Quem é a Mariana? Quem é você? Então, na oração que Esdras começa a fazer, no versículo 5, é iniciada então inicia-se a história, a contar a história de Israel. Tudo o que aconteceu, tudo que levaram a eles a estar em sua terra, só que ainda sob o domínio persa. Então, como a gente leu, e depois, se vocês quiserem ler todo o capítulo em casa, eu aconselho. Eles se lembram do tempo que eles estavam no Egito e de como Deus havia feito sinais e maravilhas no meio deles, e os tirando daquela terra, os tirando do Egito, abrindo o mar para que o povo pudesse passar, e que durante todos os anos no deserto, Deus esteve com eles sustentando, lhe dando o maná. Mas eles também lembram, meus irmãos, da atitude do povo. Eles lembram do que o povo fez
perante Deus também. No verso 16 e no 17, ele vai falar assim: porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram-te a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua escravidão no Egito. Eles se lembraram então de que Deus ele tinha sido misericordioso demais com eles, de que eles tinha concedido então terra, tinha concedido reinos, povos, mas eles também novamente eles se lembram, a gente vê na narrativa dessa história, dessa oração, que eles se lembram novamente da atitude do povo de Deus com Deus. Eles falam no verso 22 e 26: também lhe deste reinos e povos, e que lhe repartisses em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltarem a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Então, eles lembram das atitudes que o povo teve, daquilo que o povo fez contra a Deus. E então, aqui nessa época, é uma geração nova, é uma geração que não estava lá na época do deserto, que não estava na época do Egito, mas é uma geração que sabia que o povo tinha passado, sabia que o povo tinha sofrido, que o povo, então, estava sofrendo pelas consequências das suas atitudes, dos seus atos de desobediência, dos atos de adoração a outros deuses, que os levou, então, para o cativeiro. Eles sabiam, então, meus irmãos, quem eles eram. Eles sabiam que eram homens corruptos, perversos, que não eram constantes em sua fé, que faltava confiança no Deus único e verdadeiro, e esse Deus que estava o tempo todo ao lado deles. Então, meus irmãos, eles reconhecem as suas deficiências, as suas falhas, que eles desobedeciam à lei de Deus, e que muitas vezes eles tinham sido negligentes contra o em favor do cuidado e do zelo do Senhor Deus. No verso 33, fala assim: porque tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Então, no início do capítulo, a gente viu que eles, então, estão jejuando, eles estão se arrependendo, eles estão se humilhando, porque eles sabiam, eles tinham tristeza, porque eles sabiam de tudo que o povo tinha feito, de tudo que eles tinham feito e do quanto isso tinha desagradado a Deus. E isso apenas se confirma com a oração de Esdras. Então, através dessa história, a gente pode ver que eles reconheceram, então, os seus atos, reconheceram os seus erros, e eles foram, então, admoestados, ou seja, advertidos a não desobedecerem mais a Deus, a não esquecerem mais o Senhor Deus. E cada um de nós também, meus irmãos, nós temos uma história. E essa história, ela deve ser lembrada para que nós possamos, da mesma forma como o povo de Israel analisou a sua vida, nós também analisarmos a nossa, para que a gente possa, então, enxergar a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas. A autoanálise, ela deve fazer parte da vida do cristão. Assim como Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai nos lembrar, em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado.
Então, assim como o povo de Israel lembrou da sua história e fez uma autoanálise, nós também devemos fazer isso. Nós também devemos estar sempre lembrando da nossa história, lembrando daquilo, nos avaliando, vendo então as nossas atitudes, vendo se o que nós estamos fazendo é correto perante ao Senhor, perante as pessoas, para que então nós possamos enxergar a bondade de Deus na nossa vida, a misericórdia de Deus em nossa vida. E em segundo lugar, então, para que nós possamos ver então essa bondade de Deus, que é latente, assim, a gente consegue ver tão claramente muitas vezes, mas que a gente possa ver essa bondade de Deus, nós precisamos então também reconhecer quem é Deus em nossas vidas. Então, como eu falei, essa é uma geração nova, uma geração que ouviu as histórias dos seus antepassados, por aquilo que eles passaram, por aquilo que aconteceu com eles, e eles tinham visto também o quanto Deus tinha feito na vida deles. E eles se lembram, então, como a gente já falou, do tempo que eles estiveram no Egito, e eles reconheceram que eles não iam conseguir sair dali se não houvesse uma intervenção divina. Eles reconhecem isso nessa oração, reconhecem que Deus, então, ouviu o clamor deles. Eles se lembram do tempo que eles estiveram no deserto, e que Deus, então, de maneira sobrenatural, sustentou, que mesmo que eles tivessem se rebelado contra Deus, Deus ele não se irou, ele não se mostrou um Deus mau, mas ele se mostrou um Deus rico em misericórdia e compaixão. A gente pode ver isso no verso 17. Recusaram ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas que fizeste, endureceram sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua escravidão, sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não desamparaste. Então eles reconhecem que Deus era um Deus sustentador, que era um Deus provedor e que durante todos os anos Ele esteve ali com eles, providenciando tudo que eles necessitavam. E eu quero deixar bem, enfatizar isso mesmo. No verso 19 e 21 ele fala assim: todavia tu, pela tua multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, a água lhe destes na sua sede, deste modo sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Portanto, meus irmãos, durante todos os acontecimentos, durante a história de Israel, são lembrados nessa oração. E é reconhecido quem é Deus na vida daquele povo. É reconhecido que Deus agiu poderosamente, interviu em diversas vezes na história de Israel. E os livrando, os ajudando, sustentando e derramando a sua misericórdia sobre a vida deles. No verso 31 ele fala: mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, e nem os desamparaste, porque tu, Deus, é clemente e misericordioso. Então, o povo de Israel, eles não somente reconhecem quem eles eram, mas eles reconhecem também quem é Deus, reconhecem que Deus esteve com eles acima de todos os problemas, acima de todas as adversidades, acima de tudo, em todos os momentos, Deus esteve com eles. Mesmo em momentos de desobediência, de rebeldia, Deus estava do lado deles, sendo fiel, mostrando seu amor, seu cuidado, zelando por ele, mostrando a sua compaixão. E então nós podemos ver que assim que eles se conhecem a Deus, eles então colocam Deus em primeiro lugar na vida deles. Eles então se submetem à sua lei. Eles então começam a obedecer os princípios de Deus. E eles então prestam louvores e adoração a Deus, colocando a sua esperança em Deus, que nesse Deus então que os haveria de livrar da mão daqueles que estavam oprimindo eles agora, que era o Império Persa.
E, da mesma forma, nós também devemos reconhecer a Deus em nossas vidas. Nós devemos reconhecer os atos soberanos de Deus. E que, por mais que nós não entendamos as coisas que acontecem em nossas vidas, que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E em um tempo tão incerto como que nós estamos, nós devemos lembrar que Deus é aquele que cuida de nós, que Deus é a nossa esperança. E então, se nós reconhecemos a Deus em nossas vidas, Ele precisa governar em nossas vidas. Ele precisa, então, ser o soberano das nossas vidas. E que nós, então, possamos fazer isso, para que nós possamos nos submeter a Ele e nos submeter à sua vontade. E isso somente se faz através de uma vida de oração, de uma vida da palavra de Deus. Então, se nós queremos que Deus seja em primeiro lugar, que nós reconheçamos a Deus em nossas vidas, nós precisamos ter uma vida de estudo da palavra do Senhor e uma vida de oração. E em terceiro lugar, para que nós possamos então ver a bondade de Deus em nossas vidas, para que nós possamos enxergar a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós também precisamos reconhecer o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós precisamos de Deus. Então, nós podemos ver que logo após Esdras ter contado toda a história de Israel, se inicia então um apelo para que Deus intervisse na situação que eles se encontravam. Que eles se encontravam, então, sob o domínio do Império Persa. Eles estavam em Jerusalém, eles estavam na terra deles, mas eles ainda estavam sob o domínio de uma outra nação. E então nós podemos ver que a partir do verso, deixa eu ver aqui, peraí, 32, ele então inicia então esse clamor final. E ele então começa então a exaltar a Deus e clama pela misericórdia de Deus sobre a vida do povo de Israel, que se encontrava cativo na terra deles. E então nós podemos ver que que o povo de Israel intercede para Deus, porque ele sabe que nada do que ele fizer vai poder os tirar daquela situação. Nada do que eles fizerem, se eles lutarem, nada disso poderia acontecer, porque eles dependem de Deus. Eles clamam por uma intervenção divina, para que Deus então os tire do cativeiro que eles estavam. Então Deus, o povo de Israel, ele se lembra que dos seus antepassados, os quais não cumpriram seus mandamentos, que não deram ouvidos aos profetas, que não serviram e não adoraram a Deus, e que os levou então a serem entregues. Então eles sabem que todas as atitudes deles o levaram então para o cativeiro. E é por isso então que eles falam que eles estão em grande angústia, pois eles sabem que nada do que eles fizerem, nada do que eles fazerem vai conseguir os livrar disso. E eles então se humilham na presença de Deus, e eles então se debruçam na presença de Deus, para que Deus então intervenha e faça uma intervenção e os livre disso, porque eles sabem que somente Deus poderia os livrar disso. E ele fala no verso 37, seus abundantes produtos são para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Segundo a tua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Então, eles falam que tudo que eles faziam naquela terra não era para eles. Tudo que o gado produzia, tudo que das colheitas que eles produziam, nada disso era para outros reis. E eles então falam: Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha e intervinha, porque tudo que a gente faz não é para nós, é tudo para esses outros reis. E isso então, esse clamor então, e eles falam no final desse verso, eles falam: estamos em grande angústia. Então, nós podemos ver, meus irmãos, uma nação que reconhece os seus erros, que reconhece as falhas que eles tinham, que isso tinha os levado para o cativeiro, mas eles então fazem esse clamor, como a gente viu, como a gente leu no início do capítulo. Eles então se humilham, se vestem de pano de saco, eles
jejuam, eles se rendem à presença de Deus, na esperança de que Deus tenha misericórdia e que Deus então venha com a providência deles e os livre do cativeiro. Mas, acima de tudo, eles reconhecem que eles precisam de Deus, que eles dependem de Deus, que somente Deus tinha o poder de livrar eles daquela situação que eles estavam. Então, a dependência deles se fez na oração, se fez quando eles reconhecem a situação que eles estão, quando eles reconhecem quem eles eram, quando eles reconhecem quem era Deus, e eles falam assim, nós não conseguimos fazer nada, nós precisamos do Senhor. E o que eles fazem, então? Eles vão e oram, eles vão e clamam ao Senhor. E da mesma forma, meus irmãos, é conosco também. Quantas situações que nós temos em nossas vidas que nós não sabemos como agir, nós não sabemos como fazer. Mas nós, então, devemos depender do Senhor Jesus. Nós devemos, então, depender desse Deus Altíssimo, que, como na história de Israel, os livrou tantas vezes, os sustentou tantas vezes. E como na nossa história, nos livrou tantas vezes, nos sustentou tantas vezes, nós devemos lembrar e depender desse Deus e entregar os nossos caminhos, entregar a nossa vida a Ele, nos rendemos a Ele. Como o salmista, no Salmo 37, no verso 5, ele fala isso de forma muito clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que nós, meus irmãos, possamos entregar a nossa vida a Deus, possamos entregar os nossos caminhos a Deus e possamos entregar os nossos problemas, as nossas adversidades a Deus, crendo que Ele o mais fará. Era essa esperança que nutria, era isso que nutria essa esperança dentro do povo de Israel. E é isso, então, que deve nutrir também a esperança dentro de nós, de que Deus é um Deus bondoso, de que Deus é um Deus misericordioso e que Ele há de nos ajudar, que Ele há de nos sustentar. Era isso, então, que o povo de Israel cria, e é isso também que nós também devemos fazer. Então, para concluir, na história que eu falei no início, dos irmãos Judá e Messala, então, como eu disse, só para retomar, então... Vocês lembram que Judá, então, foi lá e numa corrida de cavalo, e eles, então, Judá fere o irmão dele, Romano, né? E então ele sente, né? Ele fala, não, pronto, agora acabou, fiz o que eu saciei o meu desejo de vingança. Só que, infelizmente, isso não fez nada em Judá. E ele se sentiu, então, vazio, ele se sentiu, então, incompleto, ele sentiu que nada tivesse mais sentido na sua vida. E, então, a história diz que ele, então, vai atrás da sua esposa, e ele, então, se depara, então, com a cena da crucificação de Cristo. E, então, quando ele se depara com a cena da crucificação de Cristo, ele não se contém, ali ele tem um encontro real com Cristo Jesus. Ali ele tem um encontro com Jesus Cristo. Então, o que essa história pode nos lembrar é que o que aconteceu na vida dele, os acontecimentos que ocorreram na vida desse menino judeu, fizeram com que no final ele se encontrasse com Jesus Cristo. E é isso também que deve acontecer conosco. Os acontecimentos que acontecem em nossas vidas, eles acontecem para que nos fazer a olhar nossas vidas e vemos então a bondade de Deus e encontrarmos então com Cristo no final. Então, nesse ano a gente teve a pandemia e muita gente se desestruturou, aquilo que estava organizado foi desorganizado e a gente teve que aprender então a viver isolado e pessoas foram demitidas de seus trabalhos, mas nós também devemos ter esse olhar como o povo de Israel teve e olhar para a história e enxergarmos então essa bondade de Deus, enxergarmos a misericórdia de Deus. E agora então que nós estamos voltando às nossas atividades, voltando aos nossos trabalhos, voltando então às nossas aulas, que nós possamos fazer tudo com alegria, com amor, servir a Deus com amor, pois apesar de tudo que aconteceu, apesar
problemas, apesar das adversidades que nós enfrentamos, nós devemos lembrar que Deus, Ele continua sendo bom, que Deus, Ele continua sendo misericordioso, que Deus, Ele continua nos amparando e nos sustentando. Independente do que aconteça, Deus, Ele continua sendo bom, porque Deus é aquele que não muda. Deus é o nosso Deus que é imutável. E é nisso que nós devemos, então, nos segurar e nos ter a nossa esperança. É isso que deve, então, fazer com que a cada dia nós devemos prosseguir em conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. E por isso, meus irmãos, que quando tudo estiver bagunçado, quando tudo estiver confuso, que nós possamos lembrar do povo de Israel e lembrar que nós também temos uma história, assim como o povo de Israel, e lembrarmos que Deus sempre esteve conosco. Da mesma forma que esteve com o povo de Israel, Deus está com cada um de nós. E é isso que deve fazer com que nós possamos andar e prosseguir diariamente, enfrentando as nossas adversidades. Que o Senhor possa aplicar essa palavra nos nossos corações.